Olá, amigos. Segunda-feira, dia 2 de setembro. Chegamos aí na leitura 1071. Estamos discorrendo no terceiro trimestre sobre o Evangelho de Marcos, né? E o título de hoje: Não ficará pedra sobre pedra. Lembrando que estamos aí já na lição número 10, né? Estamos aí na segunda-feira, mas no terceiro dia, né? Começamos já no sábado com a introdução. Como os discípulos reagiram à declaração de Jesus sobre o templo e qual a relevância da resposta que Jesus lhes deu, segundo Marcos capítulo 13, do verso 1 ao verso 3? Bom, eles perguntaram que sinais aconteceriam antes que tudo isso viesse a acontecer. No entanto, Jesus passou a instruí-los o que eles enfrentariam no ministério. Como vimos, o templo era uma estrutura surpreendente. Flávio Josefo, que viveu na época dos apóstolos, observou que o pórtico real, olha só isso, amados, que o pórtico real, localizado no sul do complexo, tinha 162 pilares, que precisavam de 3 homens, amados, para envolver o pilar. Você já pensou? 162 pilares, e cada um precisava de 3 homens, ou seja, a circunferência deles era 3 homens de mãos dadas. Olha a magnitude disso, né? Tanto que o templo tinha aí 15% do tamanho da cidade, né? Onde estava instalado, ele era simplesmente monumental, né, amados? Mas Jesus disse que tudo aquilo seria destruído. Tal profecia a respeito daquela estrutura soaria ao ouvinte como o fim do mundo, com certeza, né? Qual a atenção de Cristo, né? Quando a atenção de Cristo foi levada à magnificência do templo, e que pensamentos não expressos devem ter passado na mente daquele rejeitado? A visão que tinha perante si era realmente bela, mas ele disse com tristeza: eu vejo tudo isso. Os edifícios são realmente maravilhosos. Vocês apontam para essas paredes como sendo aparentemente indestrutíveis, mas escutem as minhas palavras. Virá o dia em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus 24, verso 2. Os discípulos queriam saber quando se cumpriria a predição de Jesus. Pedro, Tiago e João perguntaram a Cristo qual seria o tempo em que todas as coisas aconteceriam e qual seria o sinal quando estivesse para acontecer. Marcos capítulo 13, verso 4. Em Marcos capítulo 13, do verso 5 ao verso 13, é surpreendente que Jesus não passou a maior parte do tempo descrevendo a queda de Jerusalém para os discípulos, mas alertando os discípulos sobre o que poderiam esperar do ministério deles e estabelecer a igreja cristã. Não seria fácil. Os seguidores de Cristo seriam perseguidos e julgados, e alguns deles seriam mortos. Mas em meio a tudo isso, Jesus indicou que ainda não seria a hora. Eles não deveriam ser enganados por conflitos. Além disso, o Espírito Santo lhe daria as palavras para falar na hora certa, mesmo quando a família e os amigos os abandonassem. A conclusão dessas palavras introdutórias da profecia de Jesus é que o povo de Deus não devia temer turbulências e provações. Isso aqui é um bálsamo para nós, né, amados? A conclusão dessas palavras introdutórias da profecia de Jesus é que o povo de Deus não deve temer as turbulências e provações. Aliás, a palavra diz para nós nos regozijarmos, porque se estivermos sendo perseguidos por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho de Cristo, somos bem-aventurados. Eles devem ficar vigilantes, porque o Espírito de Deus os guiará em meio às dificuldades, e louvado seja Deus por essa palavra. Qual foi? Você foi provado por seguir Jesus? Certamente, constantemente. E isso nos alegra. A nossa alma grita, a nossa alma pede socorro, a nossa alma, né, diz por quê? Porque a minha esposa tem aprendido que não é por quê, mas é para quê, né? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então nós temos que perguntar para quê, né? O que Deus quer com isso? Qual é o ensino que Deus está querendo nos passar? Se você não foi provado, será que realmente segue Jesus? Amém, amados? Vamos orar? Pai amado que estás nos céus, obrigado pela tua palavra, pelo teu cuidado, pela tua instrução. Coloco diante de ti, Senhor, a todos que estão do outro lado, buscando te ouvir, buscando a tua face, Senhor. Que eles possam ser tocados pela tua graça, pela ação do teu Espírito Santo, que possam levar a eles entendimento da tua palavra, que possam ser vivificados em ti e que tenham a tua obra avivada através deles. Em nome de Jesus.
É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos.